Para quem não me conhece, eu sou Fábio Menezes. Hoje, exatamente hoje, fazem 14 anos da fundação da nossa igreja. Hoje, 15 de novembro de 2010, foi a nossa última plantação de igreja que nós fizemos. Estava no Sertão, no Agreste. Tinha acabado de plantar uma igreja no Agreste e fiz nosso aniversário. Nosso aniversário juntamos muitos irmãos desigrejados, amigos de solteirice, onde a gente fazia missões pelo sertão, pelas favelas, e alguns estavam sem igreja. A gente fez aquele aniversário para adorar o Senhor e juntar esses irmãos. A gente tinha acabado de plantar uma igreja no sertão. 1 mês e meio tinha plantado. Esse irmão disse, aí, a gente fez um grande culto, alugamos um salão, fizemos uma ceia, uma festa maravilhosa. Esse irmão disse, aí, quando é que a gente vai se ver? Vai demorar quanto tempo? 10, 12 anos de novo? Eu falei, não, se vocês quiserem, pode ir lá para casa domingo que vem. Esse domingo que vem faz 14 anos, irmão. Invadiram minha casa durante 3 meses e meio, não cabia mais ninguém. A gente alugou um lugar onde precisava de Jesus, lugar de trevas. Encontramos o Canaã, lugar de maior prostituição do estado de Alagoas. E ali, 14 anos, Deus tem feito coisas incríveis. E estamos lá completando hoje, exatamente hoje, 14 anos de ministério. Também sou missionário do Cristo para a Cidade Internacional, uma agência que trabalha com missões, que vai do social ao ministerial. E dentro da agência temos uma outra organização, que é a nossa parceira, onde uma está a outra no mundo inteiro, que é o Mentor Link International. Nós pastoreamos pastores, trabalhando com mentoria. Nós também representamos mais algumas outras organizações que trabalham com evangelismo, com missões, com tanta coisa. Enfim, hoje também, algumas horas atrás, eu completei 54 anos de idade. Eu estou no meio de uma conferência internacional. Eu deixei tudo lá para vir para cá, para estar com vocês, que vocês são no meu coração, não podia deixar de estar. Estamos há meses sem parar, literalmente sem parar. Com convenções, conferências. Acabamos de receber um pastor da Nigéria e dos Estados Unidos, e os casais daqui participaram. Inclusive, eu estou com a camisa que ele me deu, nigeriana, chique, linda, fresquinha. E hoje eu vim propositadamente de paletó, e todo mundo sabe que eu não ando com esse negócio. Faz anos que eu tenho, parece novinho, porque eu nunca uso. Porque eu sempre vou para locais especiais com ele. Uma coisa que eu aprendi: quando a gente recebe visita em nossa casa, a gente dá o melhor da casa, não é? Melhor roupa da mesa, toalha, os talheres, os pratos. A gente guarda tudo. Quando termina, os vizinhos vão embora, a gente lava aí, guarda. E dá o que para a família que come todo dia? Aquele mais simples, aquele mais humilde. E deveria ser o contrário. As pessoas especiais da nossa vida têm que ter sempre o nosso melhor. Eu estou dando o melhor para vocês hoje aqui. Espero que Deus o abençoe. Minha esposa não está comigo, nem a Bia, que ela está pregando em outra conferência ao mesmo tempo, hoje e amanhã. E eu vou correr lá para outra conferência amanhã logo cedo para cuidar dos pastores. Estou com quase 100 pastores e líderes da nossa igreja acampados também. Estou cuidando deles, que estão nessa conferência. Eu acho que o Senhor precisava de mais anos para te servir. O que o Senhor me deu é pouquinho, que tem tanta coisa para fazer, queridos. E hoje a Sandra e Ezequias me deram a incumbência de falar para vocês, e eu gostaria de ter tido mais tempo de preparar esse sermão, com mais condimentos, né? Ouvindo mais o Espírito Santo, escrevendo com calma. Mas eu sei que Deus de alguma maneira vai falar contigo hoje. E a palavra que me deram, a culpa não é minha, de quem me deu, digo, os pastores dessa igreja, né? É uma palavra que nos confronta. Uma palavra que nos desperta. Vocês estão completando 1 ano. Amém? 1 ano estão aqui vivendo propósitos e sonhos de Deus para vocês. E eu sei que daqui para diante, cheguei cedo e falei, irmão, vocês têm um DNA de igreja grande. Vocês têm um DNA de igreja grande, vocês vão crescer, vocês vão ampliar, vocês vão avançar. Aí uma coisa que a gente aprende no reino é que a gente multiplica segundo a nossa espécie. Pastores multiplicam pastores. E ovelha multiplica ovelha. Você quer esse crescimento dessa igreja? Você está entendendo o que eu estou falando?
Você quer o crescimento dessa igreja? Amém. Tem certeza? Amém. Então se multiplique. Você é o responsável. E durante a semana eu vou falar um pouquinho porque eu estou falando isso. O texto que me deram para esse sermão de hoje é em Colossenses capítulo 2, do versículo 6 ao 7. Se eu fosse colocar um tema para esse sermão, seria crescendo firmes e frutíferos. Crescendo firmes e frutíferos. Portanto, assim como vocês receberam a Cristo Jesus, quem recebeu a Cristo Jesus aqui? Amém. O Senhor, continuem a viver nele, enraizados e edificados nele, firmados na fé, como foram ensinados, transbordando de gratidão. Glória a Deus. Apóstolo Paulo, ele fez várias viagens missionárias, 4, alguns perto e foi 5, a última não teve nenhum relato, mas... E naquele tempo, os irmãos, eles não tinham igreja, eles não tinham Bíblia, e eles não tinham pastor. Como privilegiados nós somos, sim ou não? Nós temos igreja, temos Bíblia e temos pastores. Naquele tempo eles não tinham, eles ouviam a palavra, eles ouviam o evangelho. Paulo deixava ali aquela igreja, juntava os irmãos, passava ali alguns meses, algum pouco tempo, ensinava sobre Jesus, explicava no Antigo Testamento, na Torá deles, como que era Jesus, o Messias, como aconteceu. Quando eles entendiam aquilo lá, recebiam Jesus, e ele disse: olha, fiquem juntos, retroalimentando, um falando da sua experiência com o outro, e convida pessoas também para dentro desse negócio, que as pessoas começam a entender quem era Jesus através da sua vida, da sua história. E ele ia embora para outros lugares, e passava meses e anos. Depois ele fazia o caminho de volta, confirmando cada lugar onde tinha passado com o evangelho, e percebendo na expectativa que os irmãozinhos mais velhos cuidassem dos mais novos. Lembre-se, não tinha igreja, nem Bíblia, nem pastor. Então era entre os irmãos. Paulo voltava, vivia quem era mais madurinho ali, quem cresceu mais que os outros, ele pegava aquele e colocava como liderança sobre os demais. Depois voltava e vinha outro, e edificava, vinha outro, ensinava, vinha outro, liberava o Espírito Santo sobre eles. E aí, isso é a igreja de Deus. Um acrescenta, o dom que Deus colocou no seu coração vai acrescentando esse negócio aqui. Aquilo que Deus plantou em você vai acrescentando o que Deus já começou aqui. Não é só os pastores que têm algo para dar, você tem muito para ofertar, para dar, para aportar nesse ministério. Tem muito de Deus dentro do seu coração, em você, que Ele depositou. Você precisa edificar o que Deus já começou. A expectativa, às vezes a gente coloca nos pastores, mas a expectativa está em você. Todo pastor tem expectativa, sim ou não? Todo pastor olha para os irmãos e: poxa, eu quero que ele cresça, eu sei, esse irmão vai dar uma bênção, esse irmão vai ser um tremendo líder aqui. E às vezes não funciona. Às vezes nossa expectativa vai... Paulo tinha sua expectativa em saber: poxa, quem vai crescer? Quem vai ser o líder? Todos nós temos expectativas. O problema é que a gente se acomodou a sentar numa cadeira e só receber. Quantas ovelhinhas gordinhas cheias de lã nós temos aqui hoje. Queridos, vocês são privilegiados de ter a liderança que vocês têm. É uma honra para mim e um peso pregar aqui, porque temos doutores da lei nesse lugar. Pessoas que têm autoridade na palavra. Não só conhecimento, mas a autoridade, são poucos. Vocês são privilegiados tendo pastores tremendos. Nós temos expectativas sobre você. A gente espera que você cresça. Todo pai deseja isso do seu filho, sim ou não? Toda pessoa que não cresce é uma anomalia. Não é normal você não crescer. E como espiritualmente também precisamos crescer em Deus, criar raízes, edificar em Jesus, mas sem depender de ninguém. Tem que ser eu e ele e eu. E Paulo, na sua carta, ele sempre quis corrigir algumas coisas. Ele voltava, mandava as cartas, não conseguia alcançar todo mundo, mandava as cartas para alinhar algumas coisas que estavam precisando ser consertadas. E nós precisamos constantemente ser avaliados. Nós não gostamos de ser avaliados, não gostamos de ser confrontados, não gostamos de ser corrigidos. Ou é só eu aqui, o pecador dessa casa?
Estou fazendo uma mentoria com o pessoal do MentorLink, uma capacitação para mentores mentorearem outros. Gente, me aperta um tanto, dá vontade de chorar. Digo, mas por que esse homem é tão duro, por que é tão grosso comigo? Não é. Que às vezes, se a pessoa não apertar a gente não cresce. Se a vida não apertar a gente não desperta. Se algumas coisas não acontecerem, a gente não rompe. Olha vocês aqui. Às vezes é necessário acontecer alguma coisa para a gente voltar o coração para Deus e voltar para a vontade de Deus. Essa carta, ela foi escrita por Paulo enquanto ele estava preso, provavelmente lá em Roma. Vou trazer um pouquinho aqui para a gente contextualizar. Essa igreja foi estabelecida por Epáfras. Era um pregador itinerante, assim como Paulo, um colaborador de Paulo. Paulo tinha muito carinho por ele. E essa igreja era composta por somente gentios convertidos. Essa cidade era localizada na Ásia Menor, onde hoje seria a Turquia, uma região muito diversificada, influenciada por filosofias humanas, por isso o motivo da carta. Tinha muita prática religiosa, muita religiosidade, judaicas, místicas, e tinha muita coisa misturada, eles estavam perdidos, sem saber o que fazer, o que seguir. Era uma mistureba grande. E estava falando agora há pouco, né? Sobre algumas igrejas que tem tanta gente pregando tanta coisa e acaba o povo se perdendo, não sabe para onde ir, sem visão, sem direção. Essa era essa igreja. Segundo o bispo de Cesareia, Eusério de Cesareia, foi o primeiro historiador cristão, lá por volta de 270, 340. A cidade foi totalmente destruída, pouco tempo depois que recebeu aquela carta por um terremoto, destruiu algumas cidades e ela foi uma delas. Espero que não tenha sido pela palavra de Paulo, né? Apertou tanto que quebrou a cidade, destruiu a cidade inteira. Essa igreja era composta por cristãos conhecidos por sua fé e pelo seu amor. Às vezes a gente perde a essência dos nossos começos. A gente perde a paixão dos nossos começos. A gente perde o zelo, a gente perde a intimidade, a gente perde o coração obediente e sensível do começo. É normal, parece que a gente, com o tempo vai passando, a gente vai encaliçando o coração, a gente vai perdendo o temor, o zelo pelas coisas de Deus e o prazer e a alegria em servir, em ser parte da comunidade, do corpo de Cristo, que eu vou falar daqui a pouco um pouquinho sobre isso. Toda a igreja enfrentava desafios internos e externos que poderiam minar seu crescimento espiritual e frutificação. Nós vivemos isso mesmo, querido. Todos nós temos lutas internas e externas, ou só eu tenho aqui. Não importa a sua idade, não importa onde você está no ministério. Você sempre vai ter lutas intensas que vão provar sua fé. A luta, ela prova o nosso amor e a nossa fidelidade a Deus. É para isso que servem as lutas. Quanto maior a sua intimidade, quanto maior o seu envolvimento, sua aliança com Deus, maiores são suas lutas. Qual maior provação do que oferecer um filho a Deus? Esse é o ápice. E Deus, ele pode chegar até tirar aquilo que é mais precioso de nós para saber se realmente nós o amamos. O problema é que a gente inverte as coisas. Deus sempre será, que é o motivo dessa carta, ele diz, olha, Jesus Cristo é o centro, ele é o fundamento, ele é o motivo. Sem ele nada existe e existirá. Vocês estão perdendo os olhos de Jesus. Ele é mais importante que tudo que vocês podem ter. Vocês são amorosos, vocês cuidam de todo mundo, que maravilha, mas vocês estão perdendo a essência. Cristo necessita ser o centro de tudo que nós somos, temos, nosso ministério, nossos sonhos e nossos projetos. A autoridade de Jesus estava sendo questionada aqui. Eu preciso consertar esse negócio. Ele escreveu para corrigir esses desvios doutrinários, a gente incentivar eles a permanecerem firmes. Não somente firmes, mas frutíferos. Eu estava em Santarém um dia ouvindo um pastor da Coreia do Sul. Eita, que pastor duro, irmão. Já vi alguém duro na minha vida. Éramos ali uns 10, 15 mil pastores, sei lá. E aquele homem bateu tanto na gente.
Vocês são... O mais suave quer dizer, vocês não são crentes não, vocês estão desviados e levando a igreja toda para o inferno. Era o mais fraquinho que ele falava da gente. Eu digo, se eu estivesse mais perto desse pastor, ele ia ver uma coisa agora. Só que eu estava muito atrás. Ele tinha segurança, mano. Ele estava pregando aqui, tinha seguranças aqui do lado, segurança no palco, de misericórdia. Ele entrava com segurança na frente, atrás e ele no meio, que ele é muito importante na Coreia do Sul. Presidentes sentam na mesa dele para ouvir seus conselhos. Homem de muita autoridade. Aí começou, gente, quem de vocês aqui, pastores que oram 10 horas por dia? Eu falei, esse homem está doido. Aí foi baixando, os pastores estão se escondendo, aquele saiu do auditório. Aí começou a apertar, começou a falar de zelo, de obediência, de relacionamento com as coisas que a gente prega para novo crente, que prega para a igreja, que assim, não é que está meio frio, ele bateu na gente, muito pastor saiu, muito pastor ficou chateado. Eu digo, Jesus, nós precisamos ouvir isso mesmo. Que às vezes Jesus sai do centro do nosso ministério. Às vezes nossos olhos se enchem quando vê a igreja cheinha, quando vê as coisas acontecendo. A gente pode tirar os olhos de Jesus, querido. Ele tem que ser o centro de todas as coisas. E ele fala uma coisa linda aqui. Ele enfatizava sobre a supremacia de Cristo e o ministério revelado, que desde os séculos, as gerações, esse mistério foi encoberto e para eles foi revelado. Que era isso? Era Cristo em nós, Cristo habitando em nós. Isso é um mistério que nenhuma outra geração e nenhuma outra época teve esse privilégio. A esperança da glória, Cristo habitando em mim, habitando em você. Ele combateu aqueles ensinos heréticos que estava se infiltrando dentro da igreja, falsas doutrinas, fofocas, contendas, legalismo, religiosidade. E a religiosidade é o inimigo da intimidade com Deus. A religiosidade é o inimigo da visão de Deus, de você viver o propósito de Deus. A religiosidade, ela engana a gente que a gente é um bom crente. A religiosidade nos dá uma sensação anestésica de que tudo está bem conosco, de que eu estou no altar, que eu estou na presença de Deus, eu estou tocando, eu estou dançando, eu estou cantando, eu estou pregando, eu estou servindo, eu estou cuidando das crianças. Aí Jesus olha e diz, ei Marta, você está atarefada com muita coisa, mas uma coisa só é importante, é estar aos meus pés. Precisamos sentar aos pés, viver para Ele, estar na presença dEle. Essa é a nossa prioridade. Nós precisamos somente, Ele é suficiente para nós. Jesus é que nós precisamos, o resto é resto. Ele é a primazia. Essa carta inclui alguns temas principais. Supremacia de Cristo. Ela fala que Ele é a imagem de Deus invisível, o Criador, sustentador de todas as coisas. Fala sobre a nossa união com Cristo. Versículo 3. Capítulo 3, que em Cristo morremos para o pecado e ressuscitamos para uma nova vida, amém? Está todo mundo morto aqui em Cristo, diga amém. Temos uma nova história, uma nova vida, uma nova essência em nós, uma nova mente em Cristo. Também é um chamado à santidade prática. Como aqueles que foram revestidos de Cristo, devemos refletir seu caráter. Como estamos pobres de caráter, querido? Precisamos refletir o caráter de Cristo em todas as áreas da nossa vida. Ele aborda também sobre o crescimento espiritual. Nós precisamos crescer em conhecimento, experiências espirituais e frutificação à medida que permanecemos firmes e enraizados nele. Como está a sua frutificação? Uma das coisas que conhece um bom discípulo de Jesus é os seus frutos. Que fruto você tem dado? Não estou falando de serviço, estou falando de vida que você tem gerado. Eu não vou fazer você passar vergonha como eu passei lá em Santarém, levantar a mão quantas pessoas você ganhou e discipulou esse ano. Porque essa é a principal missão da igreja. Estamos aqui para continuar a obra de Jesus, estabelecer o reino, levar os filhos para o Pai. Essa é a missão principal da igreja. Eu preciso gerar, eu preciso frutificar. Isso não é uma opção.
Eu sou obrigado, como discípulo de Jesus, a frutificar, a crescer, a gerar vida. Quantos estão aqui? Diga amém. Agora a pergunta é: como crescer firmes e frutíferos em Cristo, em meio a tudo isso que a gente tem vivido? Primeira coisa, crescendo firmes na fé. Diga: crescendo firmes na fé. No capítulo 1, versículo 9 e 10, eu vou abordar um pouquinho sobre isso. Precisamos ser cheios do conhecimento de Deus. Não tem como você crescer, amadurecer, sem ter o conhecimento de Deus, da sua vontade para a sua vida. É impossível. Paulo, ele ora para que os colossenses conheçam a vontade. Obrigado, irmão. Você dá uma golada. Aprenderam com a gente lá, né? Lá nas 8 os pastores têm um susto, né? Vão tomar água, é água de coco, fresquinha, sempre. E aqui o pessoal aprende, glória a Deus. Obrigado, irmão. Ele orava por eles para que eles conhecessem a vontade de Deus com sabedoria e inteligência espiritual. Amigo, se você não conhecer a vontade de Deus, você vai ser uma pessoa perdida por sua vida inteira. Se você não conhecer a vontade de Deus, você não vai saber por que você está aqui, por que você veio, por que você está congregando aqui com esses irmãos. A gente sabe que as pessoas ficam nas igrejas não pela palavra da pastora ou do pastor, que são lindos e ungidos, maravilhosos. Nesse louvor tremendo, dá vontade de colocar embaixo do braço e levar lá para as 8. Dá vontade de dar um rodo nos pastores, né, irmão? Levaram uns 3 mil, irmão. Assim, o pastor precisa se converter. Esse pastor é um bicho que só Jesus, né? Então a gente precisa entender que se eu não conhecer a vontade de Deus para a minha vida, eu vou estar sempre perdido, desmotivado, sem propósito. Aí você fala: aqui não é meu lugar, não estou me achando aqui não é. Deus está me falando que eu tenho que ir para outra esquina ali. Por quê? Porque você não conheceu qual é a vontade de Deus para a sua vida. Isso é básico, fundamental e vital para todo cristão. Diga amém, por favor. Isso não é um conhecimento apenas intelectual, mas prático, relacional, orientando a vida e obediência a Deus. Isso vai te nortear em tudo na sua vida, no seu casamento, no seu trabalho, no seu ministério, nas suas relações. Quando eu sei para que Deus me chamou, tudo é alinhado a isso. Esse é o foco, é o fundamento. O resto a gente vai ajustando, mas a gente sabe o que Deus quer de nós, e a gente vai somente acrescentando as coisas que vão complementando ao nosso chamado profético. Nem tudo que é bom vem de Deus. Nem todo projeto maravilhoso é para você, por mais que seja de Deus também. E às vezes a gente fica sem entender e faz 1000 coisas, enquanto Deus te pediu para fazer uma coisa. Deus te pediu para fazer que só você faz, da maneira que você faz. E agora, como descobrir isso? Você precisa entrar no coração de Deus. Você precisa descobrir qual é o teu propósito. Vocês estão um ano aqui, glória a Deus. Você tem líderes maduros e espirituais, que é raro de se encontrar, diga-se de passagem. Estou com vontade de levar os pastores de vocês para mim também. Vou levar só o louvor e os pastores, tá certo? O resto é... Não, só o básico, depois vocês tocam aí. Mas eu gostaria de ter tido um casal de pastores desses, sinceramente. Ontem na mentoria, estou dando mentoria para alguns pastores, Nicarágua, outro ele é alemão, paraguaio e mais não sei o quê. 3 num só. Um homem cultíssimo. Eu estou dando treinamento para ele, mas eu vou ensinar com esse povo. A gente começou a falar sobre líderes que nos afetaram. Os dois falaram de uma experiência maravilhosa dos seus líderes. E eu com inveja santa, digo: meu Deus, meu filho foi meu pai, esse líder me ensinou tudo, me levou para a casa dele, caminhava comigo, me ensinou da Bíblia, me ensinou a amar a Bíblia, a oração. Eu digo: oxe, é um anjo descer do céu, cair na igreja desse homem, pastor, fazer isso. Eu babando, eu digo: meu Deus, já chorando. Aí depois eu faço a rodada, primeiro eu pergunto, depois, como estou liderando lá, eu preciso dar também a minha experiência. Infelizmente, queridos, minha experiência foi traumática com liderança. O fato de eu ser pastor hoje
Está liderando, está envolvido com tantas organizações internacionais, cuidando de outros pastores, porque eu entendi o meu propósito e conheci a vontade de Deus para a minha vida. Porque se eu fosse depender de homens, de liderança, eu tinha morrido, frustrado, magoado e ferido. Pastores são pessoas, anjos de Deus colocou para nos guardar, nos proteger, curar nossas feridas, nos ensinar, nos capacitar, apontar o caminho para nós. Mas precisamos descobrir o nosso próprio caminho. Não coloque sua expectativa nos pastores, não. Sabe por quê? O que amanhã você vai culpar a eles se você estiver frustrado aqui. Eu não me encontro, eu não tenho espaço. Alguns saíram da nossa igreja. Esse ano foi bem difícil para nós. Perdemos pessoas importantes, pessoas que eram filhos. Érica chorou muito, muito. Pessoas preciosas que nós geramos, que nós curamos, tiramos, sabe, as pulgas, os carrapatos, trocamos a fraldinha, ajudamos a restaurar casamento, um trabalho terrível. Depois está tudo cheirosinho, bonitinho. Deus falou para mim sair daqui. Oi, porque Deus te chamou quando tu estava todo arrebentado, babado lá, né? Jogado ali, abençoado de Jesus. Dá vontade de dar um cocão. Que Deus é esse? Que Deus confuso é esse? Cadê a fidelidade? Cadê a gratidão, meu irmão? Cadê o respaldo? Cadê, sabe, o teu coração? A gente esquece das coisas. A gente precisa realmente entregar o nosso coração a Jesus e conhecer a vontade dele para a nossa vida, para não se frustrar com liderança. Esses dois vão errar com vocês, com certeza. A Sandra é linha dura aqui, ou não é? É o paizão e a marreta. É ou não é? Quem pode dizer amém? Eita glória, recebe aí. Um complementa o outro. Um morto, outro assopra. Mas se não for assim, a gente não cresce. Se for só um pastorzão como eu, que eu também sou paizão, meu estilo de liderança é paizão. Eu fiz uma especialização na FGV, foi lá que eu aprendi a liderar com ateus, prostitutos, aqueles miseráveis, era horrível as aulas deles, na FGV. E eu aprendi o cara a liderar a igreja com eles. Ele disse, querido, presta atenção. Um líder paizão, ele vai estragar toda a sua liderança. Para cada pessoa, temos que ter uma ferramenta de liderança. Para uns a gente abraça, põe no colo. Para outros a gente desce uma marreta. Aí eu digo, olha só. E aprendi, irmão. Tanto que a Érica fala, rapaz, você foi muito duro ali. Eu digo, é assim mesmo, aquele precisava na marretada. A gente vai aprendendo com o tempo. A pergunta é, você precisa de abraço ou de marreta? Para despertar. Tire a sua expectativa dos seus pastores, por favor, senão vocês vão se frustrar. Coloque em Deus. Lembra, a carta era para corrigir alguns desvios e que Jesus tem que ser o centro. Foco nele, olhos nele, expectativas em Deus. Conhecimento da vontade do Senhor para a nossa vida. Busque diariamente a palavra de Deus. Conheça a palavra. Você nunca vai conhecer a vontade de Deus se não conhecer a palavra de Deus antes. Crie hábitos. Compre livros, compre devocionais. Pague o Spotify, meu irmão, 34 conto, rapidinho, você tem muita coisa boa ali, devocional, maravilhoso. Gente, como eu tenho sido alimentado esses dias na correria, com pastores para lá e para cá, e Jesus me ministrando aquele negócio. Palavra, Bíblia falada, devocional, explicação, isso vai enriquecendo. Invista em você. Segunda coisa, precisamos andar dignamente diante do Senhor. Crescer na fé exige um andar diário, digno de quem somos em Cristo. Nós levamos uma marca em nós levamos um nome, nós levamos o nome de Jesus onde a gente vai. Você precisa honrar esse nome, mais do que a igreja que você também leva, mais do que o nome dos pastores que você também leva, mais do que a sua família. Meus filhos, eu dou uns apertos nele. Eu digo, olha, esse negócio que tu postou aí, tu está envergonhando a tua casa, teu pastor e tua igreja, que sou eu. Tira esse negócio. Você não está pensando na consequência disso, não? A gente acaba vivendo sem pensar nas consequências.
Esse seu andar diário é necessário para que você seja cheio da presença de Deus e você ande de forma digna, como filho, que honra os seus pais espirituais, seus pais biológicos, que honra principalmente o nome de Jesus. Nosso comportamento deve refletir nosso compromisso com o Senhor, com o Evangelho. Avalie suas atitudes, queridos, suas ações, situações desafiadoras no trabalho, na família ou na igreja, faz a gente crescer e faz a gente saber quem realmente nós somos em Deus, de que você é construído, qual o seu fundamento. Tem um líder lá na igreja que aconteceu uma situação tão complicada, tão difícil, que ele ficou tão na carne, e disse os palavrões na frente de todo mundo. Oxi, foi tu que falou esse negócio? Deve ser um demônio, alguma coisa. Saiu da tua boca mesmo esse negócio, filho? Já bem que estava nervoso, né, pastor? Meu filho está comigo há 10 anos aqui. 10 anos. E tu não foi transformado aqui ainda? Aí a culpa é do pastor, né? A culpa é sua, meu irmão. É você que não está sendo renovado, você que não está sendo alimentado com esses valores, esses princípios. A gente só ensina. Você come se você abrir a boca, se não abrir a boca não desce. Precisamos frutificar em toda boa obra, diga amém. Amém. Uma vida firmada em Cristo naturalmente produzirá frutos naturalmente. Você já viu alguma árvore gemer para botar uma manga, já viu alguma árvore gemendo, algum pomar? Mas já vi crente gemendo para dar frutos. Está errado. Isso tem que ser natural em nós. Essa vida tem que fluir de nós naturalmente. Precisamos dar esses frutos, incluir ações de amor, serviço, pregar o Evangelho às pessoas que nos cercam. Eu quero muito ano que vem estar aqui celebrando com vocês, nem que seja sentado. Aqui eu falo aqui, mas não aqui. Como estão entendendo? Aqui, assim, com o dobro ou triplo de irmãos aqui. E quem vai levar é você que vai encher as cadeiras. Amém. Estão entendendo que geramos segundo a nossa espécie. Se quer a igreja cresça, você precisa ser frutífero. Amém? Pergunte-se: como posso usar meus dons e talentos para servir no corpo de Cristo? O que é que eu tenho? Algumas pessoas falam: mas pastor, eu não tenho nada para servir. Tem, filho. Você tem muito. Sabe quem me ganhou para Jesus? Um homem que ficou na porta da igreja. Eu odiava a igreja, eu odiava a crente, não gostava de culto. Estava na porta da igreja, eu odiava, tinha nojo. Esse cara teve tanto amor, me cuidou com tanto carinho. Rapaz, senta aqui, fica aqui sentadinho, esperando o culto terminar para pegar meus primos. E aquele cara me levou Jesus com carinho, com amor de Deus através dele. Às vezes você passa e pensa que você não tem nada para dar. Você tem. O que Deus colocou em você é extremamente importante. Olha para o seu pé, o que é que o dedo mindinho faz? Só faz a gente ter raiva e dor, irmão. A gente bate o pé, bate onde? No mindinho. Ele só serve para a gente sofrer. Mas retire o dedo mindinho do seu pé, você vê que você não perde equilíbrio. Então, por mais insignificante que você acha que você é no reino, você é tremendamente responsável por aquilo que Deus colocou no seu coração. E você é relevante aqui. Tem algo grande de Deus aí que você está escondendo, meu irmão. Bota para fora esse negócio. Põe à disposição da tua liderança. Mas eu não sei pregar, não sei cantar. E, gente, reino de Deus não é isso aqui, não. Isso aqui é a pontinha da pontinha do iceberg. O reino de Deus é lá fora, não é nem aqui dentro. É mais lá fora do que aqui. Você pode, seu ministério, o seu altar, o seu púlpito pode ser na sua empresa, no seu local de trabalho, no trajeto para o seu trabalho. O que é que você tem, que você gosta de fazer, que você tem habilidade para fazer? Esse pode ser o teu ministério. Ou a tua história de vida também aponta para o teu chamado profético. Que você viveu na sua infância, sua adolescência, na sua juventude, bom ou ruim, te dá autoridade para ministrar sobre as pessoas que viveram aquilo que você viveu. Minha esposa sempre prega, vai pregar isso essa semana. Hoje e amanhã está falando sobre isso. Ela perdeu os pais no acidente de carro aos 13 anos, de forma trágica, horrível, que eu não gosto nem de lembrar. Foi lançado fora do carro, uma tristeza, coisa de terror. 13 anos ela tinha, a irmã tinha 10, 11.
Foi traumático. Os dois morreram de uma vez só. Ela ficou em crise, porque o Senhor permitiu levar logo os dois de uma só. Até hoje ela fala: Deus, porque o Senhor levou os dois de uma vez? Deixava um para mim. E depois de um tempo, eu vejo a minha esposa trabalhando num cemitério, com pessoas enlutadas, famílias enlutadas, cuidando de pessoas que perderam seus entes queridos. No outro emprego, trabalhando com crianças morrendo de câncer, na Pala. Gente, a história de vida dela deu autoridade para ela ministrar a outros. Nem sempre a nossa vida é uma história bonita. É uma história muito triste como a minha. Em outro momento a gente pode contar. Mas Deus usou o que eu sou, me construiu com tudo isso e dizia: eu quero usar você assim mesmo. Eu fui abandonado, nunca tive amor de ninguém. É uma história muito triste. Mas quem fica perto de mim, eu amo como eu não fui amado. Eu abençoo como eu não fui abençoado. Eu sou generoso porque ninguém foi generoso comigo. Tudo que eu vivi, eu digo: ninguém vai viver o que eu vivi perto de mim. Ninguém vai ser abandonado. Ninguém vai ficar sozinho. Onde eu estou, em qualquer ambiente, vejo alguém diferente. Eu gosto de trabalhar com pastores, faço evento para pastores. Eu amo pastores missionários. E fiz um evento, chegou um homem todo de preto, com uma cruz gigante no peito, com um colarinho. Eu digo: oxe, um padre aqui. Um café para pastor. O que é que um padre está fazendo aqui? Todo de preto, assim, uma cruz gigante. E com aquele colarinho branquinho assim. Os pastores, tudo isso se levantaram, ficaram isolados, deixaram o homem sozinho, sentado na mesa assim. Eu fui direto para: ô meu irmão, bom dia. Como é que você está? Meu nome é Fábio, estou organizando o evento aqui. Oh, que prazer, obrigado por ter me convidado. Eu falei: ele dizia: meu irmão, não ando pelo lado de lá não, de domingo lá, tomando hóstia não. Mas ele descobriu que ele era episcopal, anglicano. Os pastores se distanciaram dele porque era esquisito, e era mesmo. E eu fiz amizade com esse homem. Que homem de Deus, tremendo. Me convidou para pregar na igreja dele. Eu tinha que usar uma bata de padre, irmão. Foi um sufoco. Entrar na filinha com os coroinhas, com tudo igualzinho. Eu digo: rapaz, tira foto aqui, tu filma. Aí meu irmão: então não vai dar não. Os irmãos não vão me perdoar nunca. Os pastores, tem um pastor que não presta não. Tem na comunidade do caminho, o Manassés, mas não vai me perdoar mais nunca. Ezequias, misericórdia. Não vou não. Tão amado na minha vida. Aprendi muito com aquele homem. Que homem cheio do amor de Deus. Que igreja cheia do amor do Senhor. Sabe, às vezes a gente acha que por sermos diferentes, Deus não vai usar a gente. Deus vai usar você. Para frutificar, para crescer, para ser instrumento de Deus. Você pode surpreender até os pastores aqui, se você colocar a sua vida nas mãos do Senhor. Até você vai surpreender com o que Deus vai fazer através da sua vida. Qual o sonho que você tem no coração, querido? Põe nas mãos de Deus, deixa Ele frutificar, deixa Ele multiplicar. Esse pouco de azeite que você tem, esse pouca farinha que você tem, deixa Deus multiplicar. Coloca nas mãos de Deus. Pastor, eu tenho um sonho, por mais doido que seja, coloca. Pastores, Deus colocou algo no meu coração, o que você acha? Ele vai te orientar, eles vão te orientar. Eu tenho certeza que você vai ser uma grande bênção para o reino, e muitas vidas vão ganhar, você ganha para esse lugar. Amém? Então ganhe e discipule alguém, queridos. Se comprometa com isso, em ganhar e discipular alguém. Ganhe com sua vida. Às vezes a gente não precisa nem pregar, amado. Só amar as pessoas, só servi-las. Estar perto no momento de dor, de sofrimento. Isso é suficiente para você impactar a pessoa para ganhar para Jesus. Seja mais disponível. Seja oferecido. Pastor, o que é que tem para fazer? Não sei fazer muita coisa não. Quando me chamaram para a missão, para ser diretor da base Cristo para a Cidade Internacional Brasil, fui para a reunião, fizeram uma junta com... São pastores do mundo inteiro, são 6, cada continente tem um. Tudo cabelinho branco, rodado, me dando tanta pancada, cada pergunta difícil. Eu digo: meu Deus, está mais difícil do que entrar na polícia aqui. Ele disse: o que é que você tem? Eu digo: olha, amados, deixa eu falar uma coisa para vocês aqui. A única coisa que eu tenho
é um coração disposto a amar e mãos dispostas a servir, e mais nada. Se vocês quiserem, estou disposto a aprender. Pronto. E saí da reunião. Depois recebi a carta de aceitação. Porque Deus só precisa de um coração disponível, de mãos dispostas a trabalhar. Coração disponível e mãos dispostas a trabalhar. Coloca a serviço do reino. Se cada um de vocês ganhar este ano, um ano inteiro, 365 dias, uma pessoa, e discipular, levar para a célula, trazer para os cultos, cuidar dela, uma pessoa, você vai multiplicar essa igreja ano que vem. Uma pessoa. E é a nossa obrigação como discípulo. Diga amém. Diga, é a minha obrigação. Então, como posso ajudar a minha igreja local? Como posso consolidar? Como posso ser parte do que Deus está fazendo? Seja parte, não fique da janela vendo o Espírito Santo se movendo. Não se mete nesse negócio. Precisamos crescer em intimidade com Deus. Ele fala no versículos 11 e 12 do capítulo 1, que precisamos ser fortalecidos em todo o poder. Irmãos, deixa eu falar uma coisa para você. Nunca foi tão necessário pregarmos com poder como esses tempos atuais. Só conversa de Bíblia, a gente não está funcionando não. Precisamos do poder do Espírito Santo para falar do amor de Deus. Precisamos ser cheios da glória de Deus, cheios da presença de Deus. Precisamos de homens e mulheres mais santos, mais consagrados ao Senhor. Esse tempo não é tempo de blá blá blá, é tempo de poder. A igreja precisa se levantar em poder, senão a gente não vai conseguir alcançar os perdidos, queridos. A gente vai só inchar. Tem muita igreja inchada, com muita gente cheia de gente vazia de Deus. Precisamos ter pessoas como os 300 de Gideão, pronto para a batalha, cheio de autoridade e poder, porque esse poder vai romper nosso ministério, vai nos fazer subir de degrau, vai nos dar mais autoridade, mais impacto, maior influência. Mas para isso precisamos cavar bem fundo, precisamos gastar tempo, recursos. Precisamos ser intencionais nessa busca de Deus. E se você vier buscar Deus somente no domingo à noite, amado, vou te falar um negócio. Você não vai muito longe, não. Na pandemia, uma boa parte da nossa igreja foi embora e não voltou. Estamos sofrendo até hoje. Por quê? Porque o pessoal só se alimentava dia de domingo. Só adorava no domingo. Só tinha contato com a palavra no domingo. Só tinha comunhão com os irmãos no domingo. Foram embora e não voltaram mais, porque perderam a nutrição, a ração da semana. Precisamos realmente cavar nosso poço em nossa casa, ter nossa intimidade com Deus, ter o nosso ministério independente de igreja, de pastor, de líder, ter o meu compromisso direto com Ele. Querido, todos nós aqui somos irmãos, não tem ninguém maior, ninguém melhor, ninguém menor aqui. O chamado foi para todos aqui. Todos nós somos sacerdotes, homens e mulheres. Não é isso que diz 1 Pedro? A responsabilidade recai sobre os ombros de todos nós. Aqueles que correspondem, aqueles que são mais obedientes, aqueles que são mais, que se dedicam e se consagram mais, Deus vai colocando sobre a autoridade sobre os demais irmãos. Basicamente isso. Não importa a sua idade. Você pode ser um jovenzinho, um adolescente, uma criança. Deus pode te usar. Deus quer te usar. E você pode ser um instrumento poderoso das mãos do Senhor. Essa força nos capacita para enfrentar provações com paciência, como diz o texto, e alegria. Gente, eu nunca vi tanta gente triste dentro das igrejas. Nos falta o vinho do Espírito, a alegria do Espírito. Os sofrimentos, eles vêm sobre nós não para nos entristecer, mas para provar de que somos feitos a nossa estrutura, a nossa fé, de que a gente realmente ama a Deus. É no sofrimento que a gente se levanta com força. Quanto maior a luta, mais a gente se levanta em oração, buscando ao Senhor, em comunhão, pedindo ajuda, vindo para a congregação. Identifique em você um desafio que você está enfrentando e ore para que Deus lhe dê poder espiritual para superar isso. E também identifique uma necessidade no reino, na sua igreja local, e ore para que Deus te dê poder para te capacitar, para ser usado nisso. Você já orou de Deus? Me usa em alguma coisa. Estava vindo esses homens de Deus assim, eu lá no cantinho, eu gosto de ficar escondidinho, lá no cantinho orando, Deus,
Que lindo esses homens aí orando, esse homem pregando, essa unção sobre Jesus. Talvez o Senhor não queira me usar assim, não, mas se o Senhor quiser me usar de alguma maneira, me usa, seja lá onde for. Senhor, me use. Senhor, eu comecei a orar ali, a presença de Deus veio sobre mim. Deus, me use em alguma coisa. Aquilo que o Senhor quer que eu seja usado, não importa. Se é um ministério público ou um ministério privado, onde ninguém vai ver eu trabalhando, não importa. Desde que eu seja usado pelo Senhor. Você já fez essa oração? Que hoje eu quero orar para você sobre isso. Precisamos ter gratidão e ter a gratidão como estilo de vida, amém? Vamos tirar a murmuração do nosso meio, querido, e trocar por gratidão. Como eu tenho vivido esses dias tristes na igreja lá, tanta murmuração, eu digo, por que vocês murmuram tanto? É hora de a gente agradecer a Deus por estarmos vivos, por estarmos bem, por termos uma congregação, termos uma família, termos um emprego. Pô, gente, nós somos muito abençoados e prósperos, você não tem nem ideia disso. Quando a gente sai daqui do Brasil, a gente sabe como nossa nação é próspera. Você come 3 vezes ao dia, você está entre 2 terços ou 1/3 da população mundial que não come nenhuma vez por dia. Somos privilegiados. Precisamos ter a gratidão como um estilo de vida. Aprenda a agradecer, mesmo quando as coisas não vão bem, amém? Precisamos ser podados para crescer e frutificar. Essa parte a gente não gosta. Está no Colossenses 3, do 1 ao 10. Precisamos buscar as coisas do alto. O crescimento começa com a mudança de foco, amém? E precisamos ser intencionais nisso. Precisamos mudar de atitude. Se você não mudar de atitude, você sempre vai ser a mesma pessoa. Vai ter os mesmos resultados. Eu preciso de mentores. Eu tenho vários mentores. Mentor para o meu casamento, mentor para o meu ministério. Eu tenho um pastor Rubem, que é meu pastor de coração. E tem o pastor Pedro, que me vai direcionando na missão. Para cada área da minha vida eu tenho um mentor, porque eu sou muito confuso. Mas eu tenho uma qualidade, eu não tenho vergonha de pedir ajuda. Peça ajuda se está confuso, não sabe o que fazer, para onde ir, o que... Sabe, peça ajuda. Me oriente aqui, como é que eu cresço? Na minha vida pessoal, na minha vida com Deus, na minha vida ministerial. Você tem líderes que vão te orientar nisso. Você tem líderes, você tem discipuladores, você tem pessoal da célula que pode te orientar. Vai tendo fome de crescimento. Muda de atitude, seja intencional. Porque não há crescimento sem dor e sem investimento. Não há crescimento sem dor e investimento. Você precisa investir em você, no seu crescimento. Procure crescer mais em Deus. Invista na sua vida espiritual. Precisamos cavar o nosso próprio poço, ter nossa própria independência espiritual. Isso vai te fazer crescer, romper, sabe? E se mover diferente dos demais aqui da igreja. Precisamos beber da nossa própria fonte, que aí vai ativar o que Deus colocou em nós de forma independente. E depois você vai somar com o corpo, e aí vai ser uma coisa linda como Deus vai te usar aqui dentro. Amém? Ser independente, não esperar que o seu crescimento dependa de ninguém. Lá na Zoe teve uma família que foi embora no início desse ano. Ele disse, olha pastor, eu estou indo embora porque aqui vocês não cuidam da gente. Estou indo embora porque quando a gente precisa, vocês não estão disponíveis. Gente, esse povo me chamava 1h30 da manhã para aconselhar, para tratar com os filhos, para separar a briga. E por muito tempo a gente fez isso. Detalhe, essa é uma pessoa de muito tempo de conversão. Ele ficou chateado porque eu disse, querido, é o seguinte, queridos, você está na idade de cuidar de outros, não de ser cuidado. Às vezes a gente passa o tempo querendo ser tratado como novo convertido, como bebê, quando na verdade nós devíamos estar cuidando de outros. A gente fica com raiva porque o JP não tem tempo para mim, o JP não liga para mim, o JP não toma um café comigo, mas toma com Ezequias. Aí fica aquela invejinha ali. É tempo da gente cuidar de outros, já passou do tempo, precisamos amadurecer. Já estou terminando, Sandrinha. Você é responsável pelo que carrega. Diga amém.
Deus depositou em você eternidade, um dom, um talento e um ministério. E só você é responsável pelo que carrega. Põe esse negócio para fora. Revista-se deste novo homem. E que a sua integridade, ela flua. Essa semana eu peguei o pastor dos Estados Unidos no aeroporto. E na volta um cara numa Mercedes distraído bateu no meu carro, atrás. Graças a Deus foi uma Mercedes batendo em mim, não eu batendo na Mercedes. Meu irmão, eu fiquei triste, fiquei feliz. Eu digo, pior se fosse o contrário, eu estava chorando, acabando ali. Olhei para a Mercedes, fez nada, só uma casquinha nela. E meu carro se quebrou o negócio lá. Eu olhei para o cara, eu olhei para o pastor lá dentro de Jesus doido para dar uma brigada, né? Eu digo, eita, o pastor está aí, eu tenho que mostrar que sou crente, Jesus, aleluia. Aí eu olhei para o cara e disse, não, meu irmão, fique em paz, tranquilo. Ele disse, olha, não se preocupe, aqui está meu telefone, você resolva. Eu digo, já viu outras situações como essa. Peguei o telefone e já foi, já era. Fui embora, pastor, e aí, como foi? Eu falei, quebrou um pouquinho ali, mas tudo certo, pastor, vamos embora para o hotel? Vamos, fui embora para o hotel. Eu fiquei com o coração aqui, eita, levei uma tromba. Aí fiquei falando com o cara no outro dia, digo, meu irmão, ele disse, olha, não se preocupe, você fez orçamento, tá. Eu fiz orçamento, ele disse, rapaz, está caro demais, viu, mais baratinho. Aí eu procurei um local, e realmente o cara fez a metade do preço. Eu digo, amigo, aconteceu isso no carro, não vai ficar igual, mas eu não quero lesar o senhor. Deu exatamente isso. Aí mandei para ele as fotos, as coisas. Gente, só por esse trato com ele, quando terminou, ele pagou. Glória a Deus. Segunda-feira eu vou encostar lá. Por milagre, primeira vez na minha vida isso aconteceu. Mas o que me chamou a atenção foi depois. Ele mandou uma mensagem para mim e disse, querido, onde é que é a sua igreja? Eu falei, ali no Canaã, Rua Porto Calvo 300. Se eu gostaria de fazer uma visita lá. Eu falei, será uma honra receber você e sua família. Eu falei, olha, muito obrigado pela forma respeitosa e íntegra que você me tratou. Você não se aproveitou de mim. Eu evangelizei o cara com a minha integridade, com o meu caráter de Cristo que está em mim. Como estão entendendo aqui? Não há desculpa para a gente evangelizar e falar do amor de Deus, queridos. Sai, bota esse negócio para fora. Precisamos crescer na multiplicação, comunhão. Meu último ponto, vou dar só uma pincelada aqui. Tenha a oração como base do seu crescimento. Você pode dizer amém? Tenha a oração como base do seu crescimento. Gente, se a gente não ora, a gente é carnal. Tudo que a gente faz é carnal, é natural. Sem oração, tudo que você faz é sua obra, não é obra de Deus. Sem oração não há manifestação do Espírito Santo, a sua manifestação. Sem oração não vai ter frutificação do Espírito, vai ter a tua frutificação. Sem oração você não depende de Deus para nada, é só você. Quantos estão entendendo aqui? A oração é que faz a roda girar, segundo a vontade de Deus e não a nossa. E Paulo incentiva os irmãos, em Colossenses 4, a buscarem a oração, a serem perseverantes na oração, com gratidão e vigilância. Porque não podemos ir onde nossas orações não chegaram primeiro. Você quer ser um grande homem de Deus? Esse dia eu estava orando, rasgando o coração. Deus, me levanta. Comecei a visualizar o que eu estava fazendo. Comecei a visualizar onde eu estava entrando, com quem eu estava servindo. E como tive umas visões de Deus doida, chapada, eu cheio de espírito lá ontem de manhã. Digo, Jesus, eu quero isso para mim. Eu não sou ainda, mas eu serei, eu estarei lá, o Senhor vai me colocar lá, porque eu quero te honrar e te servir, não por mim, mas por você, sem gerar um ambiente sobrenatural, com pessoas sobrenaturais, que vivem sobrenaturalmente, onde se movem, a gente não vai romper. Essa igreja precisa ser sobrenatural, você precisa ser sobrenatural, o louvor precisa ser sobrenatural, a palavra precisa ser sobrenatural, o discipulado das células precisam ser sobrenaturais, as aulas com as crianças, adolescentes, jovens, precisa ser sobrenatural, porque só assim a gente vai mover os céus nesse lugar. Diga amém, querido. Separe momentos semanais, diários, mensais, para orar com sua família, com os irmãos, com os parceiros da igreja, intercedendo para que Deus amplie vocês, para que Deus traga vida para cá, mais almas. Deus quer tocar pessoas, mas Ele precisa de cântaros vazios, limpos e disponíveis. E saibam o que deve fazer.
Deus quer usar você, Deus vai chacoalhar você em nome de Jesus. Nossa vida é um reflexo de Jesus no mundo. Devemos ser sábios e falarmos do amor de Deus onde a gente estiver. Você precisa abrir sua boca, precisa falar de Jesus. É uma obrigação de todo discípulo. Não se preocupe, Deus vai colocar na sua boca, você deve falar. Amém? Mentalize, planeje, seja instrumento de Deus para a glória do Senhor. Precisa ter comunhão no corpo de Cristo. O crescimento espiritual é sustentado pela comunhão com outros crentes. Está entendendo? Uma brasa sozinha, ela apaga. Você precisa estar dentro do corpo de Cristo aqui, compartilhando seus dons, os talentos, naquilo que Deus depositou com você. Você vai servindo um ao outro. E Paulo nos manda discernir o corpo de Cristo. Eu quero finalizar com isso aqui. Paulo em Coríntios, ele manda a gente discernir o corpo. Eu tive um dia um entendimento sobre isso. E aí eu comecei a pensar diferente sobre a igreja, sobre o congregar. Quando a Bíblia fala que a igreja é o corpo espiritual de Jesus, a igreja é o corpo e Jesus é o cabeça, o Cristo ungido. Logo, o Cristo é o cabeça e o corpo. Quem pode dizer amém? O Cristo é o cabeça e o corpo. A igreja é a plenitude de Cristo. Ele é o cabeça da igreja. Como estão me entendendo? Pergunto, quando alguém sai, não congrega, fica sozinho em casa, como ele vai ter a plenitude de Deus? Você acha quanto tempo as pessoas sobrevivem? É necessário estarmos no corpo. Congregar é um mandamento. Não deixemos de congregar como costume de alguns, não nosso. A gente ama congregar, a gente ama estar junto, devemos estar juntos. Sempre foi família, desde a eternidade. Sempre foi família, Deus sempre foi família, sempre estabeleceu família. Não é bom que o homem esteja só, sempre a Bíblia se vai ver isso. Não deixe de congregar, não deixe de estar junto, mesmo que aconteça alguma coisa, não deixe de congregar. Precisamos viver isso juntos, queridos.